Sabe, nunca olhe para o pecado de alguém e pense, eu nunca faria isso. Em vez disso, ore por eles e diga, Deus, por favor, ajuda-me a nunca fazer isso. Nunca pense a respeito de si mais do que deveria. Obrigada por estar comigo hoje. Estou muito feliz por você amar a palavra de Deus o bastante para sentar e assistir a um programa de TV que só fala da palavra de Deus. Sabe, eu tive um sonho ontem à noite que hoje eu deveria ensinar sobre culpa. E não era o que eu pretendia ensinar hoje. Honestamente, na maioria das vezes, quando eu sonho, na manhã seguinte eu nem me lembro mais do que sonhei, mas depois que me levantei, isso voltou ao meu coração e então realmente sinto que foi Deus que falou comigo, que Ele queria que eu ensinasse sobre a culpa e acredito que haja pessoas nos assistindo hoje que desesperadamente precisam se esquecer do seu passado e entender que Deus tem um bom futuro planejado para você. Eu vou dizer isso de novo. Alguns precisam se esquecer do passado. Você está preso em um erro que cometeu talvez há muito tempo atrás e você estacionou nesse erro e você acha que nunca vai conseguir superá-lo ou ir além dele, sabe? Mas isso é uma mentira de Satanás, porque Deus, ele sempre tem novos começos para as pessoas e novos recomeços também. Efésios 2:10. Pois somos feituras de Deus, sua própria obra, recriada em Cristo Jesus, nascidos de novo para que possamos fazer as boas obras das quais Deus predestinou, planejou com antecedência para nós, tomando os caminhos que Ele preparou antes dos tempos, para que possamos caminhar neles, vivendo a vida boa que Ele pré-organizou e preparou para vivermos. Agora, o que tudo isso significa é que Deus pré-arranjou, Ele predestinou uma boa vida para todos nós. Sabe, Ele pré-arranjou, predeterminou para que todos possamos fazer as boas obras e vivermos a boa vida. Mas, sabe, não é porque Deus predestinou algo ou predeterminou algo. Essa é a parte dele, é aquilo que Ele quer. Mas ainda precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre digo que nem tudo na palavra de Deus é uma positiva, é uma possibilidade. É uma possibilidade para vivermos uma grande vida, porque Deus disse que poderíamos vivê-la. E há uma possibilidade de você fazer boas obras e ter uma vida maravilhosa, mas você tem que fazer a parte que Deus te dá para fazer. Em Jeremias 18, do 1 ao 4, diz a palavra que veio a Jeremias do Senhor, dizendo, levante-se e vá até a casa do oleiro. E lá vou deixá-lo ouvir as minhas palavras. Eu fui até a casa do oleiro e lá estava ele trabalhando em sua roda. E o vaso em que ele estava trabalhando, feito de argila, ele se quebrou na mão do oleiro. E então ele refez aquele vaso como bem parecia o oleiro fazer. Veja, isso aqui é como nós. Sabe, todos nós erramos, todos pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas podemos nos arrepender, isso significa se virar e ir em outra direção. Isso não significa só se lamentar que tenhamos feito algo. Isto faz parte, se lamentar por ter feito aquilo, mas você tem que estar disposto a se afastar daquilo e seguir em uma nova direção. E não importa quantos erros você tenha cometido em sua vida, Deus é um Deus perdoador. Ele nunca esgota o perdão, Ele nunca esgota a misericórdia. E se você estiver disposto a se virar e a fazer a coisa certa, você pode superar todos os erros do passado e até mesmo entrar nessa boa vida que Deus arranjou e preparou para você viver. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, agora, estar em Cristo significa que você o recebeu como seu Senhor e Salvador e que acredita que Deus enviou Jesus e que Ele morreu em uma cruz pelos seus pecados, Ele pagou o preço
pelos seus, pelos meus, pelos pecados de todo mundo, que ele aceitou a punição que merecíamos e que você acredita que ele morreu por você e que ressuscitou dos mortos e que ele já proveu um novo caminho para você ter uma vida boa. Então, se você está em Cristo, aqui diz uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você pode dizer, Joyce, os erros que eu os cometi depois que eu me tornei um cristão. Bem, o mesmo plano, Deus ainda tem um bom plano para a sua vida. Você ainda pode ser perdoado, ainda pode começar de novo, ainda pode recomeçar, sabe? Alguém hoje precisa se soltar e você precisa dizer adeus à culpa. Tchauzinho, culpa. Não vou mais desperdiçar minha vida me sentindo culpada. Sabe, a culpa não muda nada. A Bíblia diz em Isaías que Jesus pagou pelos nossos pecados e que ele remove a culpa. E se o pecado for perdoado, a Bíblia diz que ele os leva para tão longe quanto o leste está do oeste, significa que não podemos encontrá-los mais. Deus não apenas perdoa nossos pecados, mas ele os esquece e os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Então, se o pecado ele não está mais lá, então a culpa não pode mais estar lá. Romanos 8:1 diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, eu sofri com a culpa terrivelmente. Meu pai abusou sexualmente de mim e, de alguma forma, o inimigo convenceu a minha mente de menina que tudo era minha culpa. Eu carregava essa culpa por aí. Eu tinha o hábito de me culpar. Se eu não me sentisse mal, eu não me sentia bem. Vou repetir, se eu não me sentisse mal, eu não me sentia bem. Todos os dias havia algo novo para eu me sentir culpada, porque eu tinha o hábito de me culpar. E eu punia a mim mesma, me recusando a desfrutar minha vida. Tudo que fazia era trabalhar. Achava que se eu trabalhasse, talvez Deus ficasse satisfeito comigo. Mas certamente eu não conseguia nem pensar em desfrutar a minha vida ou me divertir. Acho que muitos de vocês também são viciados em culpa. Este é um grande problema para as pessoas: culpa, condenação e vergonha. Você pode ter vergonha do que fez, mas nunca deve ter vergonha de si mesmo. Sabe, pessoas que são espiritualmente maduras podem cometer erros e confessá-los, admiti-los, se sentir mal por isso, se arrepender e se virar para uma nova direção e dizer adeus à culpa. Elas não continuam carregando esta culpa com elas, sabe? Você pode dizer, Joyce, eu me sinto culpado. Bem, aqui está algo que precisamos falar hoje. Você vai acreditar no Deus dos seus sentimentos ou no Deus da Bíblia? Este é um dos maiores problemas que temos. Eu sinto, eu não sinto. Não tem lugar na Bíblia que nos ensine a sermos guiados pelos sentimentos, mas sermos guiados pela palavra de Deus. E sabe, mesmo depois que eu tomei uma decisão, porque eu tinha claramente aprendido com a palavra de Deus que a culpa não estava me fazendo bem, que não era algo que ele queria que eu tivesse, eu sabia que eu tinha me arrependido sinceramente de todos os erros que eu tinha cometido. E eu ainda me sentia culpada. Mas uma das coisas que eu fiz foi, eu falava, quando eu me sentia culpada, eu dizia, eu fui perdoada, e a culpa foi removida e completamente lavada. E sabe, essa é uma das maneiras que você luta contra o diabo. Não é Deus que fala que você é culpado, sabe? Isso é o inimigo que fala que você é culpado e ele não quer que você desfrute sua vida. A culpa, ela não resolve nada. Não importa o quão culpado você se sinta, nunca será suficiente para pagar por seus pecados. Jesus pagou por seus pecados e já não há mais sacrifício a ser feito. Ele foi o perfeito e único sacrifício necessário. Agora lembre-se, se arrepender significa virar e ir em outra direção. Hoje você tem uma oportunidade de recomeçar, sabe?
E se você errar hoje, amanhã pode ter uma oportunidade para um novo começo. Temos uma oportunidade para recomeçar. Nós nos tornamos um novo barro espiritual para o Espírito Santo trabalhar. O Espírito Santo quer trabalhar conosco, mas nós temos que nos dispor a trabalhar com Ele. Como eu disse, o plano de Deus para nós não é só positivo, mas é uma possibilidade. Deus sempre fará a parte dele, e se você fizer a sua parte, você e Deus juntos serão bem-sucedidos em sua vida. Lá em Lucas 18, 27 diz: o que é impossível com o homem é possível com Deus. Deixe-me dizer algo. Sabe, você não pecou tanto. Não há nada que você tenha feito que seja tão ruim que Deus não possa perdoá-lo. E lavá-lo também. A única coisa que você pode fazer com seus erros é aprender com eles. E não cometer os mesmos erros de novo e de novo. Deus nos oferece um novo começo e tudo o que precisamos fazer é receber pela fé. Ele realmente não se lembra mais nem usa o nosso passado contra nós. Ele o esquece e precisamos esquecer também. Alguns de vocês precisam se perdoar, o que é apenas outra maneira de dizer que você precisa receber o perdão de Deus. Quando eu era uma jovem cristã, Dave e eu estávamos casados há poucos anos e todas as noites eu me ajoelhava na minha cama e orava pedindo a Deus perdão. E eu ficava falando dos mesmos velhos pecados, de novo, de novo e de novo. Eu não estava acostumada a ouvir de Deus naquela época, aquilo era algo novo para mim, mas eu ouvi Deus falar ao meu coração: Joyce, eu te perdoei da primeira vez que pediu, agora você precisa se perdoar. Veja, eu estou falando com aqueles de vocês que têm pedido a Deus para te perdoar, mas você nunca realmente o recebeu. Você continua se agarrando à culpa. Isso está atrapalhando a sua vida. Deus quer que você se desprenda daquele lugar em que você ficou preso. Lembre-se, não há pecado grande demais que Deus não possa perdoar. O Espírito Santo testifica em nós, em Hebreus 10, 14 a 17, eu vou ler tudo, pois por uma única oferta, ele aperfeiçoou de uma vez por todas aqueles que estão sendo santificados. Agora, eu amo isso, porque isso está nos ensinando algo que é muito importante, que precisamos saber sobre a palavra. E diz: ele nos aperfeiçoou e nós estamos sendo santificados. Agora, você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Quando você nasce de novo, seu espírito é todo limpo e tudo é feito novo, e você é aperfeiçoado e santificado e justificado, e você se torna correto com Deus. É simplesmente maravilhoso. Mas você ainda tem alguns problemas em sua alma, que é sua mente, sua vontade, suas emoções. Ainda há um crescimento espiritual que ainda precisa acontecer. Uma das formas que gosto de explicar isso seria como se eu desse a uma criança um dos casacos do meu marido. Ele teria o casaco, seria dele, ele poderia dizer: este casaco é meu, mas ele teria que crescer para caber nele, para que ele ficasse bem com aquele casaco. E é assim que nós somos, nós temos Cristo e todas as coisas boas que Ele fez por nós, mas precisamos crescer nessas coisas que Ele colocou dentro de nós. Então ele disse, eu vou ler de novo porque ele disse: pois por uma única oferta Ele aperfeiçoou de uma vez por todas aqueles que estão sendo santificados. Então, Ele nos justificou com Deus quando nós recebemos a Cristo. Mas nós estamos aprendendo a usar esta justiça, como tomar as decisões certas. Deus oferece a todos nós um novo começo. E tudo o que precisamos fazer é receber, pela fé. O Espírito Santo também testifica em nós, pois depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, declara o Senhor. Eu colocarei minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Ouça isso. E ainda acrescenta: eu não me lembrarei de seus pecados mais e dos seus atos sem lei. Isto é para você.
Deus está dizendo, eu me esqueci de tudo. Se você se arrependeu, Deus se esqueceu de tudo. Então pare de falar com ele daquilo que ele já esqueceu. Então receba o perdão de Deus e liberte-se. E acredite que Deus é grande e bom o suficiente para lhe dar uma vida boa, mesmo que você não mereça. Esquecer não significa que você não se lembra mais. Deus se lembraria se ele quisesse, mas ele escolheu não se concentrar no passado. E nós não precisamos continuar nos sacrificando no esforço inútil para pagar pelos nossos erros. Jesus já pagou por eles. Muitas vezes nos sacrificamos apenas por não estarmos dispostos a desfrutar da nova vida pela qual Jesus morreu para nos dar. Você não tem que sacrificar o seu futuro. Não tem que estacionar sua vida no ponto do seu fracasso e ficar lá para sempre. Você pode prosseguir para além da culpa. E você terá que persistir um pouco, porque o diabo quer te manter nela. Prossiga para além disso, não viva pelos seus sentimentos. Esteja determinado de que você terá aquela vida boa pela qual Jesus morreu para dar a você. Agora, sabe, ao longo de toda a palavra de Deus, vemos pessoas que tinham passado, mas superaram isso. Pedro, o qual foi um dos maiores apóstolos, era um homem com passado. Bem, Deus ainda será capaz de nos usar se tivermos um passado. Eu acho que às vezes Deus pode te usar mais se você tiver um passado. Porque você teve experiência com Deus. Você teve experiência com a bondade de Deus. Você pode compartilhar com outras pessoas o que Deus fez por você. Pedro não era ninguém especial. Ele era um pescador. E bastante áspero e bruto nisso, sabe? Quando Jesus disse a ele, segue-me, Pedro imediatamente deixou o seu trabalho de pescador e começou a seguir a Jesus. Pedro tinha um bom coração, mas tinha algumas fraquezas. Por outro lado, ele tinha um problema com o orgulho. Ele achava que sabia mais do que realmente sabia. Em Mateus 16, versos 22 e 23, nós vimos uma escritura onde Jesus estava dizendo a seus discípulos que ele deveria ir para Jerusalém e lá sofrer e se preparar para a crucificação. E Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo, diz a Bíblia. Agora, que tipo de orgulho você teria que ter para repreender Jesus? Eu não consigo me imaginar fazendo isso, mas Pedro chamou de lado e disse, não, Senhor, isso nunca vai acontecer com você. O que ele estava dizendo era tipo, você só pode estar errado, isso não pode estar certo. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Ele não estava chamando Pedro de Satanás, mas ele sabia que era Satanás trabalhando através da fraqueza de Pedro, tentando fazê-lo não ir para a cruz. E precisamos aprender a reconhecer quando Satanás está operando em nossas vidas e não apenas deitar e deixá-lo passar por cima de nós. Aprenda a dizer não ao diabo. Houve outra situação em que Jesus, ele tentou dizer a Pedro que ele precisava de oração. Ele precisava. Pedro, eu orei por você. Pedro achava que ele não precisava de oração e Jesus disse, você vai me negar? E Pedro disse, não, Senhor, todo mundo pode fazer isso, mas eu não farei. Era apenas orgulho. Ele achava que ele era melhor do que era. Achava que era mais forte do que ele era. Sabe, nunca olhe para o pecado de alguém e pense, eu nunca faria isso. Em vez disso, ore por eles e diga, Deus, por favor, ajuda-me a nunca fazer isso. Nunca pense a respeito de si mais do que deveria. Com certeza, Pedro acabou negando Jesus não uma, não duas, mas 3 vezes. E Jesus disse a ele, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando Jesus estava sendo interrogado por aqueles que se prepararam para crucificá-lo, Pedro disse, eu não o conheço. Eles disseram, você é um dos seus discípulos. Não, eu não o conheço. Por 3 vezes ele negou e o galo cantou. E então Pedro saiu triste. E você pode imaginar como Pedro se sentiu? Mas a boa notícia é
que Pedro percebeu o que tinha feito e ele saiu e chorou amargamente. Veja, esse é o ponto de transição. Ele estava arrependido, ele se sentia mal pelo que fez. E depois que Jesus foi sepultado, então era a manhã da ressurreição, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias para que pudessem ir ungir Jesus e prepará-lo para o funeral. Bem cedo no primeiro dia da semana, quando o sol nasceu, elas foram ao sepulcro. Elas estavam dizendo umas às outras: quem vai rolar a pedra na entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra tinha sido removida para o lado e que era muito grande. E entrando no sepulcro, elas viram um jovem sentado ao lado direito, vestido com roupão branco, e ficaram alarmadas. Ele era um anjo e ele disse: não temam, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vocês podem ver onde o puseram. Mas agora ouça isso, mas vá e diga a seus discípulos e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Eu amo essa história, sabe? Eu amo o fato dele ter mencionado ao Pedro pelo nome especificamente. Ele foi o único, ele não disse: vai e diga a Tiago, vai e diga a Mateus. Ele disse: vai e diga aos discípulos e a Pedro. Pedro provavelmente sentia que ele já não era mais um discípulo de Jesus. Provavelmente sentiu que qualquer coisa que Jesus dissesse, ele não diria a ele. Mas assim como Jesus falou com Pedro naquele dia, ele o chamou e fez uma menção especial e dizia: você está incluído. Eu quero que você saiba hoje que Deus inclui você. Você está incluído no bom plano de Deus para todos nós. Você nunca foi rejeitado. A boa notícia é que Deus não está bravo com você. E você pode receber o seu perdão e continuar com o bom plano que Ele tem para você. A Bíblia está cheia de pessoas que cometeram erros. Cheia de pessoas que poderiam estacionar no passado e assim nunca viriam a ser as grandes pessoas que elas foram. O rei Davi cometeu adultério e assassinato. Adultério e assassinato. No entanto, ele foi perdoado. Depois que ele finalmente se arrependeu, o que levou 1 ano, o que foi triste. Às vezes podemos tentar ignorar o nosso pecado, mas o nosso pecado sempre vai nos encontrar. O que é interessante sobre o que Davi fez era que ele amava a Deus. Ele não era mau, ele era fraco. E há uma diferença entre a maldade e a fraqueza. E Davi permaneceu rei. A casa dele nunca ficou livre da guerra depois disso, sabe? Ele pagou um preço pelo que fez, mas Deus ainda o amava. Ele ainda o usava. E Deus ama você também. Ele quer usar você de uma maneira grande. Ruth, ela era uma moabita, o que significa que ela adorava ídolos. No entanto, ela decidiu servir ao único Deus verdadeiro. E assim, então, ela acabou entrando na linhagem direta de Davi e de Jesus Cristo. Uau! Raabe era uma prostituta. E ela ajudou o povo de Deus e entrou na linhagem de Jesus Cristo. Mateus era um homem com passado. Ele era um cobrador de impostos desprezível, que se tornou um dos 12 apóstolos. Eu acho interessante que os homens que Jesus escolheu para serem seus discípulos, ele não os escolheu por acidente. A Bíblia nos ensina que ele orou por toda a noite antes de escolher aqueles 12. Não foi um acidente. E quer saber, Deus escolheu você também. E não importa o tipo de passado que você teve, Ele quer te dar um novo começo.